E hoje nós vamos estar tratando de um tema extremamente importante. Outubro é o mês que nós celebramos a Reforma Protestante. E nós estamos aqui aos domingos tratando de séries de mensagens alusivas à Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar a respeito da teologia da cruz, o poder e a sabedoria de Deus revelado na fraqueza. O apóstolo Pedro, certa vez, disse que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É através do que Cristo fez naquela cruz. E que se o homem crer, ele pode então ser salvo por Jesus. Somente Cristo Jesus pode salvar, mais ninguém. Por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 18 até o versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18 até o versículo 25. Todos encontraram? Diz assim o apóstolo Paulo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedorias. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, irmãos. Irmãos, a teologia da cruz é o coração do Evangelho e o centro da fé cristã reformada. Ela nos lembra que Deus revelou de modo supremo, na humilhação, no sofrimento e na morte do seu Filho. Na cruz, o poder e a sabedoria de Deus se manifestam de forma paradoxal. Aquilo que o mundo considera fraqueza é, na verdade, o instrumento da nossa salvação. Essa verdade se conecta profundamente ao lema somente Cristo. A cruz nos mostra que não há outro mediador entre Deus e os homens. Nenhum mérito humano, nenhuma obra, nenhum santo ou instituição é capaz de salvar.
o pecador. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, tomou sobre si o pecado do seu povo e satisfaz plenamente a justiça divina. Portanto, a teologia da cruz nos chama a abandonar toda a confiança própria e nos gloriar apenas no Cristo crucificado. E na cruz encontramos graça, perdão e reconciliação com Deus. O cristão vive à sombra da cruz, dependente exclusivamente daquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. A cruz, meus irmãos, de Cristo é o espelho mais brilhante da glória de Deus, disse João Calvino. O apóstolo Paulo, nos versos 18 a 25, confronta a mentalidade mundana dos coríntios, mostrando que a cruz é escândalo para uns, loucura para outros, mas para os eleitos de Deus é poder e sabedoria divina. A igreja de Corinto estava marcada por divisões, orgulho, sabedoria humana. Paulo escreve para lembrar-lhes que a fé cristã não se baseia na retórica dos filósofos gregos, mas na cruz de Cristo. É desta forma, meus irmãos, que é apresentado a teologia da cruz. Ao olharmos para essa mensagem, somos confrontados a refletir onde está o seu Salvador. Somente Jesus, aquele que venceu a morte, pode salvar o homem, pode libertar o homem da escravidão, da idolatria, da cegueira espiritual. Somente através da cruz de Cristo que o homem pode ser iluminado e com isso reconhecer que ele precisa urgentemente de Jesus Cristo. Porque fora de Cristo, como o apóstolo Pedro disse, não há salvação para ninguém. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão é que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. O apóstolo Paulo disse assim, nos versos 18 a 20, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Meus irmãos, o mundo julga a cruz como fraqueza, derrota, insensatez. Para os gregos, o Messias crucificado era algo ridículo. Para os judeus, um escândalo. Mas Paulo mostra que o poder de Deus age precisamente naquilo que o mundo rejeita. Meus irmãos, a cruz é desprezada pelo mundo
porque ela humilha o homem e exalta somente a graça de Deus. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não querem, de fato, ouvir uma mensagem bíblica. Porque a mensagem bíblica que aponta para a cruz de Cristo, ela humilha o homem. Ela faz o homem entender que ele não é nada diante de Deus. Que não são suas obras, seu bom comportamento ou algo semelhante que pode salvar a vida dele. Somente o que Cristo fez na cruz é que pode transformar a vida do homem. A cruz, meus irmãos, desnuda o orgulho humano, revelando que a salvação não vem da sabedoria ou força, mas por meio do sangue derramado do Cordeiro. Essa é a mensagem da cruz. E hoje, muitos querem um evangelho de sucesso, mas a verdadeira fé começa aos pés da cruz. Ali aprendemos que não há vitória sem sacrifício, nem glória sem humilhação. Certa feita, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele disse que o lugar mais alto que o homem pode estar é aos pés da cruz de Cristo. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz humilha o homem. A mensagem da cruz desnuda o orgulho humano. E é essa mensagem que Paulo está pregando numa cidade grega, onde pessoas estão mergulhadas na idolatria e não diferente dos nossos dias. Aqui vemos os gregos, que se acham o tal, os grandes filósofos, os grandes pensadores, mas Paulo, ao pregar a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, Paulo aqui está desnudando o orgulho humano. Paulo está mostrando para esses homens aqui que o que eles se acham de sabedoria, para Deus isso não é nada. A verdadeira sabedoria é conhecer Jesus Cristo e amar Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. É conhecer Jesus. Mas como as pessoas vão conhecer Jesus? Paulo diz assim em Romanos 10: como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, meus irmãos, eu e você, todos nós, a Igreja do Senhor Jesus, ela tem essa importante missão: pregar o Evangelho, falar do Evangelho da cruz. Não é falar de você, mas é falar de alguém que está acima de você. E esse é Jesus Cristo, o único Salvador. Esse é Jesus Cristo, o único que pode de fato mudar a vida, a história do homem. Esse é Jesus Cristo, o único que pode dar a você e a mim a razão de viver.
Esse é Jesus Cristo, o Salvador, aquele que pega você e te tira das trevas e coloca você na maravilhosa luz. É esse Jesus que a igreja precisa pregar. Vivemos num tempo onde muitos estão se declarando como Salvador. Mas não existe Salvador se não for por meio de Cristo. Precisa passar pela cruz. E a cruz de Jesus Cristo. Porque se não for isso, esse ou essa que acha que pode salvar, na verdade não pode salvar ninguém. Mas Paulo continua pregando para essa igreja. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, primeiro eu falei que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, versos 18 a 20. Agora nos versículos 21 e 22. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, Paulo vai nos apresentar que Deus frustra a sabedoria humana. Deus frustra a sabedoria humana. Veja o que diz aí os versos 21 e 22. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus perdem-se mais, como os gregos buscam sabedoria. Irmãos, Paulo mostra que Deus, em sua sabedoria, tornou inútil a sabedoria humana como meio de salvação. O mundo tenta alcançar Deus pela filosofia, pela moralidade, pela ciência, pela religião. Mas Deus escolhe um caminho inesperado. E esse caminho, meus irmãos, é a cruz. John Stott, o grande pregador anglicano, certa vez disse: a cruz é a demonstração suprema de que o caminho de Deus é o oposto do caminho dos homens. A cruz é a demonstração suprema de que o caminho de Deus é o oposto do caminho dos homens. Não é isso que nós vemos nos nossos dias? Muitas pessoas apresentando muitos caminhos, muitas pessoas apresentando muitos salvadores, mas Paulo continua mostrando para nós: só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar a vida do homem. Só Jesus pode resgatar o homem pecador. A igreja deve resistir à tentação de substituir a pregação da cruz por discursos motivacionais. O que salva, meus irmãos, não é o brilho das palavras humanas, mas o poder do Espírito que opera pela palavra da cruz. Repetindo para você gravar muito bem isso: a igreja deve resistir à tentação de substituir a pregação da cruz
por discursos motivacionais. O que salva não é o brilho das palavras humanas, mas o poder do Espírito que opera pela palavra da cruz. E hoje, meus irmãos, nós temos visto a igreja muitas vezes querendo substituir a pregação da cruz por discursos motivacionais. Sermão deixou de ser sermão para se tornar palestra. O pastor deixou de ser pastor para se tornar coach, animador de auditório, animador de corações enganados. Mas Paulo está indo ao contrário. Ele está ensinando a igreja de Corinto que vocês, a igreja de Corinto, não pode substituir a pregação da cruz por discursos filosóficos da filosofia grega, dos filósofos gregos. A igreja não pode substituir palestras motivacionais para massagear apenas o coração do homem pecador. Não! Nós fomos chamados, meus irmãos, para pregar todo o desígnio de Deus. Uma igreja bíblica, ela prega sobre o pecado. Uma igreja bíblica, ela prega sobre o inferno. Aliás, quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Uma igreja bíblica chama o povo para se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador, porque fora de Cristo não há esperança para ninguém. Não é o pastor que pode salvar vocês. Não é o padre, o papa ou qualquer outra coisa. O único que pode salvar o homem se chama Jesus Cristo. Paulo está apresentando isso para essa igreja. Não é ele que pode salvar, mas vou apresentar quem de fato salva. E esse que salva se chama Jesus Cristo. Mas Paulo aqui, meus irmãos, ainda vai ensinar para nós uma terceira e última lição desse texto. Primeiro, eu falei que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, versos 18 a 20. Depois eu falei que Deus frustra a sabedoria humana, versículos 21 e 22. E agora nos versos 23 a 25, Cristo, poder e sabedoria de Deus. Cristo, poder e sabedoria de Deus. O verso 23 diz assim: mas, eu gosto muito, meus irmãos, desses termos que a Bíblia apresenta. Mas, portanto, todavia, porque esse mais, ele traz um sentido de conclusão. Paulo agora vai concluir o que ele começou a ensinar a partir do verso 18, que é a mensagem da cruz. Então ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que
os homens. Irmãos, a cruz revela a verdadeira sabedoria. Está no amor sacrificial de Cristo. Nós acabamos de cantar isso. Cantamos ainda há pouco a letra desse louvor que o grupo de louvor trouxe para nós, que é belíssima, que fala do amor. Mas o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo foi demonstrado por você na cruz. E Cristo amou você e a mim quando nós éramos pecadores. Aliás, a Bíblia nos diz que antes de nós demonstrarmos qualquer amor pelo Senhor, Ele já havia nos amado. Então a cruz, que revela a verdadeira sabedoria, está no sacrifício de Cristo. O que parecia derrota foi, na verdade, a maior vitória da história. Cristo crucificado é o poder de Deus que vence o pecado e a morte. E essa é a sabedoria de Deus que realiza a salvação de forma justa e graciosa. Já parou para refletir, meus irmãos, sobre a sua vida? Às vezes eu paro e fico fazendo essa reflexão comigo mesmo. Por que eu e não o outro? Já se fez essa pergunta? Porque você conhece você mesmo. Então essa é a reflexão. Por que o Senhor me salvou e não o outro? Eu conheço a minha vida. Sou um caco de barro, ser depravado. Então por que eu e não o outro? Irmãos, Cristo crucificado é o poder de Deus que vence o pecado e a morte. E é a sabedoria de Deus que realiza a salvação de forma justa e graciosa. A igreja bíblica prega Cristo crucificado, não porque seja atraente ao mundo, mas porque é o único meio de reconciliação com Deus. O cristão verdadeiro carrega a cruz diariamente, reconhecendo que sua vida pertence àquele que morreu e ressuscitou por você. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos mostra nesse texto que o poder de Deus não se manifesta em sinais externos. Paulo diz aqui que os judeus pediam sinais. Mas o Paulo está apresentando aqui é que o poder de Deus não se manifesta em sinais externos, mas no coração regenerado pela cruz de Cristo. Isso nos leva a concluir que o verdadeiro cristão é aquele que entende a glória de Deus revelada na cruz. Pois a teologia da cruz nos ensina a olhar para Cristo e não para nós mesmos. O mundo busca glória. O cristão busca a cruz. Por meio dela, Deus nos chama. Por meio dela, Deus nos perdoa. Por meio dela, somos transformados para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você e eu, a Igreja Bíblica do Senhor, não tem outra mensagem
a pregar, senão a cruz de Cristo. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, acabamos, ó Deus, de ouvir a Tua santa palavra, onde fomos aqui, Senhor, confrontados, mas ao mesmo tempo também edificados. Afaste, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, de pregar qualquer outra coisa senão a cruz de Cristo. Livre, Senhor, das nossas vaidades. Livre, Senhor, daquilo que a gente acha de sabedoria. Porque o que nós queremos, Senhor, é a cruz de Cristo. O que nós queremos é continuar pregando o Cristo crucificado, que venceu a morte para nos dar vida eterna. Ó Deus amado, foi através do sacrifício do Teu Filho que nós fomos regenerados. Foi através do que o Seu Filho Jesus fez naquela cruz que fomos reconciliados contigo, ó Deus. Mas, Senhor, queremos orar por aqueles que vivem no engano, aqueles que estão sendo levados por heresias, por falsas doutrinas, aqueles que se prostram diante de algo que não pode salvar. Tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus amado, que a mensagem da cruz entre os lares, no coração das famílias, de crianças, de homens, mulheres, jovens, idosos, que as pessoas, Senhor, de fato, venham se render a Ti, Jesus Cristo, o Salvador. Perdoe, Senhor, o pecado das pessoas. Perdoe, Senhor, o pecado do Teu povo, da Tua igreja. Tenha misericórdia também de nós, Senhor. Que nos ajude, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Mas, Senhor, nos ajude não apenas a sermos ouvintes da Tua palavra, mas também, Senhor, praticantes. Acabamos de ouvir uma mensagem bíblica desafiadora. Mas isso não pode parar aqui, Senhor. Precisa ferver em nosso coração. Porque tem muitas pessoas, Senhor, aí fora do nosso trabalho, amigos nossos, que precisam saber, de fato, quem é Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, usa a Tua igreja para ser um instrumento Teu, Senhor, nesta terra. Usa a Tua igreja, Senhor, para ser sal dessa terra, para que venha salvar este lugar, para que venha fazer a diferença neste lugar. Assim nós oramos a Deus, no nome santo daquele que venceu a morte, o nome de Jesus. Mas, Senhor, também queremos aqui agradecer pela chegada do bebê Arthur.
e rogar a Deus tuas ricas e poderosas bênçãos sobre a sua família. E rogar a Ti, Senhor, tuas misericórdias. Que a mensagem da cruz toque no coração dos pais. Que se rendam de fato a Ti, Senhor. E tanto outros mais, Senhor. Queremos orar, Senhor, pelas crianças, pelo Dia das Crianças, pelo Dia da Criança Presbiteriana que é celebrado hoje, Senhor. Ó Deus amado, fale também ao coração dos pequeninos, dessas crianças, Senhor. Toque em suas vidas, Senhor. Transforme suas vidas, Senhor. Que elas sejam impactadas por Tua graça, Senhor. Para que sejam futuramente homens e mulheres que venham fazer a diferença nesta nação. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada, cada povo Teu. Abençoe o Teu servo, a Tua serva, que saiu da sua casa, trazido, conduzido pelo Teu Espírito, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Dê, Senhor, a nós uma semana cheia da Tua presença. Nos livre, Senhor, das ciladas de Satanás. Nos livre, Senhor, do homem perverso. Nos livre, Senhor, das heresias. E coloque, Senhor, sempre em nossos lares louvores ao Teu santo nome. Assim nós oramos a Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.